Olá, estamos iniciando aqui mais uma conversa. Dessa vez a gente está com Cris Diniz. Cris, gostaria que você se apresentasse. Mas, gente, beleza? Eu sou o Cris Diniz, colaborei aí no Chão de Pequenos com a iluminação, eu pesquiso a visualidade da cena, eu pesquiso como que as narrativas cênicas e as poéticas e a visualidade pode te afetar e você fruir o teatro não só pelos signos que ela constrói, mas a minha linha é mais quais são as sensações que isso pode te gerar, uma fruição mais sensorial. E, por outro lado, pesquiso e trabalho com gestão cultural, escrevendo projeto, inventando festival, inventando ação. Adoro inventar projeto, prestar conta é um pouquinho não tão legal, mas inventar projeto eu adoro. Sou uma pessoa transgênero não binária e vivo a vida loucamente atrás de editais, tentando sobreviver, ora muito bem com glamour e outras vezes com um bocado de perrengue. Muito bom, boa introdução, porque para conversar, para iniciar essa conversa, eu acho que a gente poderia falar muito a partir da sua experiência também como uma pessoa que é gestão, né? Pensa a gestão de um projeto, já trabalhou no FETO, já criou festivais, já trabalhou com redes internacionais de festivais, a gente já trabalhou junto nessa perspectiva internacional também. Então, acho que de repente seria interessante a gente seguir enveredar por isso, porque acho que muitas pessoas, eu acredito, no meio da circulação teatral, pode ter dúvidas sobre também como é a autogestão, né? Tem uma autogestão também do grupo, da Companhia Negra, que é uma gestão feita pelos artistas, então a gente está sempre correndo atrás de editais, é, por vezes pouco remunerado, por vezes uma remuneração mais justa, mas sempre querendo circular, então não necessariamente é só pelo dinheiro, mas sim pela vontade de fazer o trabalho fruir também, muitas das vezes, né? Então, de repente, a gente pode falar um pouquinho sobre isso pela própria circulação, que agora você também tem um solo, Uhum. pula nacional e internacionalmente. Então, me diz um pouco sobre essa sua experiência, sobre tanto gerir uma circulação nacional e internacional, mas como você fez a gestão disso tudo. Como é que você resumindo, como é que você se organiza? Como é que você pensa a organização disso tudo para dar como dica aí para as pessoas? Ó, tem uma dica super quente de um livro que acabou de ser lançado lá no Festival de Curitiba, que é Atuar e Produzir, da Heloísa Marinho, que é exatamente isso. A pesquisa dela é como que você é essa pessoa que atua e ao mesmo tempo se produz e ao mesmo tempo uma discussão ética que ela traz de como fazer isso de forma viável, de sobreviver e eticamente também. E aí, falando da minha experiência, eu acho que cada época da vida e cada momento que você está vivendo, eu já agi e pensei de forma muito diferente em relação a essa gestão da carreira. Então, por exemplo, o meu solo, e mesmo antes do solo, tinham várias coisas que eu achava, que eu achava, por exemplo, que não valia a pena. Eu não gostava de entrar em temporada, porque temporada meio que você pagava para trabalhar. Então eu preferia gastar toda a minha energia, fazer duas, três apresentações, fazer excelentes fotos, fazer uma excelente filmagem. Isso é uma dica assim, gente, nunca menospreze uma boa filmagem. Cuida muito da captação de som. É muito comum os vídeos de teatro, a captação de som está muito ruim, então não dá para você entender direito quando você está na curadoria. Às vezes a imagem também não está muito boa. Filmar teatro não é fácil, porque tem muita variação de luz, mais claro, mais escuro, o vermelho estoura. Então, chama alguém que entenda do que é filmar teatro. A pessoa pode fazer um cinema maravilhoso, não necessariamente ela sabe filmar teatro. Então, é importante ter uma excelente filmagem e excelentes fotos. E um book muito bonito, muito bem produzido. Não faz um Word Arts, PowerPoint Arts para fazer o seu book de vendas, não. Algumas informações que é muito importante ter no book, então, enfim, tempo de montagem, desmontagem, mapa de luz, link do vídeo, desse vídeo maravilhoso que você filmou. Então, acho que tem umas coisas importantes de pensar esse book, assim, sinopse. Aí, além disso, desse material, é importante você ter num drive tudo separado, assim. Ter sinopse, release, mapa de luz, as fotos, é bom no book ter link para foto. Então, sei lá, duas, três fotos na vertical, duas, três
na horizontal, de excelente qualidade, já deixa no nome da foto os créditos de quem tirou a foto. Você ter tudo isso no Drive, porque tem edital que você tem que colocar o link, tem edital que você tem que fazer upload das fotos, tem edital que você sobe só o book, então tem que estar tudo no book também. Às vezes não, tudo separado. E aí eu gastava muita energia com isso para conseguir vender para festival, porque para mim, eu achava que às vezes valia a pena eu fazer uma apresentação em um festival e ganhar o cachê do festival, do que se matar ralando para tentar público para fazer uma temporada, às vezes de 2, 3 meses, e o tanto que se arrecada no final não paga nem os custos, assim. E aí, essa foi uma das coisas que, por exemplo, convivendo com vocês lá no show de pequenos, que eu mudei um pouco de ideia. Porque eu aí dei uma ponderada, assim. Porque antes eu achava, não gostava, mas eu entrava. Como eram grupos coletivos, outros coletivos e outros grupos que eu fiz parte, eu fazia as temporadas e topava fazer a temporada. Só que aí eu entendi uma coisa muito simples. Para as pessoas te verem, para você chamar as pessoas que fazem curadoria, pessoas que são influentes, você precisa apresentar. Então, você depender só do book para vender é muito complicado. E aí entra o que você falou, assim, da coisa internacional, da gestão. Há muito tempo eu entendo que você gerir e produzir é você trabalhar em rede. Se você não trabalhar em rede, não funciona. E essa rede só é construída com vínculos, com afetos. Então, é importante. Tem pessoas que fazem teatro, mas não frequentam teatro. Então, você não vê o que seus colegas estão produzindo, você não gera vínculo com essas pessoas. E não acho que tem que fazer vínculo de maneira interesseira também, não. É porque a pessoa vai fazer um trabalho que é legal e que te comunica algo, e que não importa se as pessoas gostaram ou não, mas aquilo te vinculou, então vai conversar com a pessoa no final. É muito importante gerar vínculo, é muito importante as pessoas te verem. E aí, nesse sentido, que eu entendi aonde que entra a temporada. É bom você ter apresentações aí pensando estrategicamente quanto tempo fica, qual local da cidade vai ficar, quais cidades você vai fazer esse investimento de tirar do bolso para fazer a temporada e convidar as pessoas para poder assistir. Porque isso do festival até funcionava. Só que a gente não apresentava tanto. Depois que eu fiz, comecei a fazer umas temporadas de 2 semanas, algumas coisas assim, eu vi que o espetáculo começou a circular muito mais. Primeiro porque quando faz a temporada, agora com a rede social, as pessoas veem que você está em temporada e lembram do trabalho. Então surge convite por causa disso. Você tendo várias datas possíveis, aumenta a possibilidade das pessoas verem o trabalho. Se você vai fazer só uma apresentação em um festival, ou as pessoas estão no festival, ou não vai ver. Então, a entender a temporada também, não só como esse investimento de retorno financeiro, mas a temporada eu entendi que é um retorno de visibilidade do trabalho, onde pessoas-chave podem assistir para talvez te contratar, te chamar para festival, mas isso tudo também depende dessa rede que você faz. As circulações internacionais que eu faço estão muito vinculadas às redes, que passa pelo afeto, passa pela pessoalidade. Eu acho que, às vezes, a gente precisa entender, no fazer artístico, que é importante a gente ser profissional, mas a gente tem que se humanizar também, entender que somos pessoas, e essa humanização inclui fazer vínculo, inclui gostar das pessoas, achar tal pessoa legal, sabe? Não vejo problema você querer encontrar a pessoa e colocar mais energia em um determinado festival do que em outro, porque você conhece as pessoas e você quer muito ir naquele festival, você acha as pessoas muito legais. Claro que isso tudo precisa ser feito de uma forma muito ética. E eu acho que ter pessoalidade não é perder a ética, é só você saber como construir a ética e quando precisa separar e quando não precisa. E aí, nisso, eu acho que também, tipo assim, do lado da gestão de quem está fazendo curadoria, às vezes um espetáculo é incrível, arrebatador, falando, nossa, que espetáculo massa. Aí eu vou conviver, é uma galera muito chata, que dá muito trabalho para a produção, que você fica com um estresse gigantesco, e aí você fica assim, eu quero viver isso no festival? Então, às vezes, também, entender que você saber ser flexível, eu acho que tem que respeitar o seu trabalho. Se a produção para onde você está indo já está desrespeitando o trabalho, aí eu também acho paia. Então, assim, até onde você pode ser flexível, até aonde você está indo está sendo flexível. Porque tem isso também, um festival que é muito chato, ninguém quer ir. Assim como os artistas que são muito chatos, ninguém quer trazer. E aí por isso que eu acho que funciona em rede, sabe? Se você não conhecer, não conviver, e aí como é que você conhece essas pessoas? É indo nos lugares, sabe? Tem festival na sua cidade? Vai no festival, vai nas coisas. Você está achando o festival legal? Escreve, fala para a pessoa que organiza o festival. Não, que festival legal, gostei, sabe?
Porque às vezes também a gente coloca uma pompa e não tem coragem de chegar perto das pessoas, assim. Aí eu fico assim, não, aí chega, só troca ideia, fala, nossa, que festival legal. Como que faz para participar? Nossa, eu quero trabalhar no seu festival. Aí você está precisando muito de grana, não dá para trabalhar de graça, faz parte, a gente tem que entender que é um momento também, não fica triste porque você não pode trabalhar de graça. Agora, você pode, mas ao mesmo tempo é óbvio que o melhor é gerar renda sempre. Então também tomar cuidado quanto que você oferece o seu trabalho de graça para fazer vínculo. Não começa oferecendo seu trabalho de graça de primeira, a não ser que o festival realmente não tenha grana, ou já tenha as contratações. E eu acho que o trabalhar de graça não é trabalhar de graça, são situações que você está construindo parceria. Então, se tem um espetáculo que não tem grana, mas eu acho muito legal, eu quero participar daquele processo criativo, porque também é legal para mim, como artista, para poder experimentar. São pessoas que eu acho legais, que eu vou poder conviver. E tudo isso é essa rede, esse fluxo, assim. E sempre quando eu penso no festival, o Curta Dança, por exemplo, é como que a experiência de estar no Curta Dança, que é a experiência. É, e aí inclui apresentar, inclui ter retorno do público, inclui conhecer as outras pessoas, conhecer a cidade, quem é da cidade conhecer as pessoas que vêm, mas tem a ver prioritariamente com convivência. E aí, fazendo um jabá, eu escrevi um artigo sobre gestão cultural do Curta Dança, que foi publicada pela revista Resistências da UFBA, da Escola de Dança, que é justamente isso, assim, como que eu penso, todo o processo, porque a gente fala de mediação cultural, pensa muito na formação de público, mas aí no Curta Dança eu penso que todo mundo é público. Desde quem faz curadoria, quem está fazendo coordenação financeira, quem está fazendo produção, quem é da técnica, que está montando, todo mundo é público. Então a mediação tem que ser pensada como um todo, e principalmente na comunicação. Então, quando eu falo de formar rede, eu estou pensando em como que eu me comunico com as pessoas, como pessoa. Primeiro, como eu me comunico como pessoa, depois como artista. Então, assim, qual palavra que está na convocatória? E aí o artigo é como que eu faço a gestão cultural mediada, com processo de mediação, para que existam corpos decoloniais lá no Curta Dança. Isso tem que vir desde a palavra que eu uso na convocatória. E aí tem tudo pensado metodologicamente do que você vai falar, o que você vai mandar no e-mail, como que você constrói, a pessoa já chega aqui e já se sente em casa. Porque a forma de você se comunicar lá é gerando pessoalidade. Não é aquele trem super formal. Não, vai na informalidade, vai gerando vínculo, mas ao mesmo tempo profissional. Ó, preciso do mapa de luz. Você não enviou o mapa de luz, tem até tal data. Se não enviar até tal data, não vai ter luz para você. Assim como a pessoa fala, olha, eu preciso de tal coisa. A pessoa enviou no prazo, a gente tem que se virar para conseguir. Então, assim, tem como ser profissional e, ao mesmo tempo, ter pessoalidade e ser uma experiência legal para todo mundo, sabe? Tudo isso como até uma característica dos festivais de Minas e vou te dizer uma característica mais mineira desse cuidado, né? Pelo menos é uma percepção circulando por vários festivais no Rio, São Paulo, né? Manaus, várias cidades, tanto aqui quanto fora, tem um certo cuidado ao receber, que é característica um pouco da mineiridade. Pelo menos eu acho que tem alguma coisa aí no que você está falando, eu acho isso bonito, porque eu sinto, eu vejo, não só vejo, como também na verdade, não só percebo, mas eu vejo como ação assim, na sua fala, esse cuidado, né? Acho que o verbo é o cuidar, né? De quem a gente recebe em casa. Tem que ser gostoso, eu acho. Quando eu falo da gente se humanizar, é entender também isso, assim, eu quero profissionalismo, mas eu também preciso me humanizar. E aí, isso que você fala de circular, uma coisa que eu percebo é que é muito massa quando é muito profissional. Só que eu entendo, eu, por exemplo, tenho um limite de energia que eu consigo colocar sobre alguma coisa que eu estou fazendo. Minha energia não é ilimitada. E aí o que eu sinto é que, algumas situações, se eu profissionalizo excessivamente, muito, e tá mega profissional, nem sempre esse lado pessoal, esse lado humano aparece tanto, porque a energia foi para aquele lado. Assim como, às vezes, quando tem muita pessoalidade, é muito humano, tem algumas falhas, às vezes, na produção e nesse lado profissional. E aí, se eu tiver que escolher onde que vai falhar, eu, pessoalmente, prefiro que fale na produção e a minha experiência humana seja muito legal naquele lugar.
E aí a gente se vira um pouco assim e colabora para a produção acontecer, me flexibiliza um pouco. Eu sei que isso que eu estou falando parece que é antiprofissional, mas não é antiprofissional. É entender que estar em um festival também é uma experiência para mim. Para mim é uma experiência. Quando eu vou em um lugar, por exemplo, um público que quase não frequenta teatro, e aí eu vou e apresento lá. É uma honra para mim. Eu tô tendo a honra de ter acesso a um público que poucas pessoas tiveram acesso. Não é o público que está tendo um privilégio de ver teatro, jamais. Sou eu, artista, que estou acessando um público que vai trocar comigo, que vai me dar um retorno, que vai gerar um vínculo comigo ali que poucos artistas de teatro tiveram acesso. Então, eu acho que, sabe, pensar essas coisas assim, qual que é a experiência para mim? Igual, eu quero apresentar no Chile. Por que que eu quero apresentar no Chile? Ah, no interior do Chile? Por que eu quero apresentar no interior do Chile? Ah, porque é legal. Pode ser porque é legal. E vai ser legal. Porque viajar é massa. E eu acho que é isso, assim. Mas eu sinto isso que você fala em Minas também, da, do cuidado, né? Do receber bem. Tem alguns lugares que eu fui fora de Minas também que eu achei muito legal, assim, sabe? Na Paraíba, no Ceará, Pernambuco. Nossa, quando fui para Boa Vista foi incrível. Porto Velho também gostei muito. Tem muitas cidades que eu vou que tem esse olhar do humano, assim, né? Da experiência humana de quem está chegando e da nossa troca com quem está lá, assim. E eu penso muito nisso, assim, por que que eu quero estar nesse lugar? Às vezes eu não penso, não, só vou e eu quero ir para tal, vou. Se Entendi. eu apresentar, né? Possibilidade de apresentar também, às vezes, vou apresentar em tal lugar, bora. Com certeza. Muito bom. Novos públicos, novos olhares para sua obra, que também acaba mudando a obra, transforma a obra quando ela está em contato com outras culturas, né? Ela se renova, se transforma diante de outros públicos. Pelo menos eu sinto isso, e isso atravessou muito também a trajetória, de uma certa maneira, né, do Chão de Pequenos. Fez a trajetória, né? Acho que compõe, junto com o espetáculo, junto com o sala de criação, a própria trajetória como sala de criação. Agora eu fico pensando, Cris, nessa relação, produção, circulação e gestão, né? Você tem um solo e você está circulando com o seu solo. Ultimamente eu vejo você circulando bastante com o seu solo, tanto aqui quanto fora do país. E como é que é essa relação de circular fora do país? Às vezes com um aporte nosso, e a gente vai também, aporte no sentido com uma passagem, e vai fazendo as parcerias. Como é que isso tem funcionado para você? Como é que você tem se organizado em relação a essas circulações, já que é um trabalho que você consegue levar na sua mala, consegue articular no local para que seja realizado? Como é que tem sido essa experiência? Como é que você tem criado essas pontes e sido essas experiências? Por exemplo, sei que você tem ido para Colômbia, né? Chile, enfim, Argentina. Como é que está sendo isso? Como é que você se articula para isso? Cada um foi diferente. Atualmente na Colômbia eu tenho mais entrada. Então, por exemplo, ano passado eu recebi o convite para ir para um festival, mas eu tinha que pagar minha própria passagem. Mas eles bancavam tudo lá e davam uma ajuda de custo que não cobria a passagem. Só que aí eu consegui fechar outras apresentações. Fechei 3 apresentações em Medellín e uma em Bogotá. O festival numa cidade que chama de Olombo. E o que facilita, assim, eu vejo se alguém do teatro ou do evento pode colaborar na técnica comigo. Em geral, eu tenho conseguido, então eu não preciso levar uma pessoa para fazer a técnica, mas eu acho que algumas coisas fazem muita diferença, assim. O meu cenário foi pensado para caber numa mala e eu poder ir com essa mala, assim, o tamanho dele, tudo. E eu acho que isso é uma das coisas que facilita muito, porque na hora de eu comprar minha passagem, normalmente a passagem internacional, ela tem uma mala de 23 quilos. Então, no preço da passagem tem embutido, então eu acabo tendo que pagar essa passagem. E aí varia, assim, porque às vezes eu consigo um festival que vai me dar um cachê que vai me dar uma grana legal e ainda sobrar um pouco. Então, eu também sempre penso de ter pelo menos uma grana guardada do espetáculo para eu conseguir comprar pelo menos uma passagem de alguma viagem. Porque também quando você está viajando, as pessoas te veem viajando, isso também estimula a curiosidade e quererem comprar o espetáculo, assim.
No Chile e na Argentina, que eu fui no final do ano passado, eu fui para participar de rodadas de negócio, por fazer curadoria de festival também. E aí o convite foi feito assim, mas você também tem um solo. Vamos botar ele na programação, porque aí o festival também ganha uma atração internacional. Para o festival, quando ele vai prestar conta, é bom, porque é uma atração internacional a mais, sem nenhum custo adicional. Então, o que aconteceu? Do Chile, não, no final depois teve um cachê, mas não ia ter cachê. Ia ser só hospedagem, alimentação e passagem. E aí, no Chile, uma coisa muito interessante, que eu acho que ficou na minha cabeça e que agora eu vou tentar correr um pouco mais atrás aqui, é que lá tem um negócio que chama. Ah, esqueci, ProChile. Esse ProChile é tipo uma agência dentro de uma coisa equivalente a um Ministério de Comércio Exterior. Então, assim como eles pagam passagem para as pessoas irem conhecer os vinhos de lá, sem compromisso nenhum, se vão passar a importar os vinhos ou não, ou cobre, ou qualquer outra, ou sal, ou produtos lá do Chile, o pessoal da cultura conseguiu que esse ProChile também, vendo a indústria, eles chamam indústria cultural, como uma indústria que precisa também ser financiada. Então, quem pagou a minha passagem para ir no Chile foi o ProChile, dentro do comércio de relações exteriores, que está tentando desenvolver a região de Itálica, que é onde eu fui apresentar, o sul de Santiago. Então, eles que bancaram a passagem, assim. O festival não teve custo com a minha passagem. O festival teve custo com hospedagem e alimentação, e depois consegui um cachê, mas isso foi depois. Aí eu descobri que na Colômbia algumas pessoas fazem isso, e aí tem uma feira na Argentina, que eu esqueci o nome agora, que é a feira que tem em Córdoba, Criarte. E essa feira, eles também fazem isso, assim. Eles fazem uma mediação com o comércio de relações exteriores de alguns países, e aí a gente entra em contato com o do nosso país e tenta passagem. Então, assim, tem outros caminhos, assim. Aí, nesse meio, eu descobri que o Mercosul também tem, porque o Mercosul também, esse incentivo de empresários poderem investir, também fazem isso em relação à cultura. Então, ou para você levar o seu espetáculo, o seu trabalho, ou para trazer. Então, tipo assim, eu quero fazer um encontro e trazer curadores de outros lugares. Eu posso ir nessa parte de relações exteriores e tentar trazer por aí pessoas para ver, para poder comprar, assim. Mas varia muito. A Argentina, eles me deram um cachê que cobria as passagens, assim, e sobrava um pouquinho. E aí eu acho que é muito importante a gente, aí pensando como produto, ter mais possibilidades de produto. Eu tenho plena confiança que o fato de eu fazer curadoria facilita muito eu circular com o meu espetáculo. Mas não acho que você tem que ter festivais e fazer curadoria para você circular mais, mas é importante você ter produtos, você ter possibilidades de vínculo com espaço. Às vezes você tem um espaço, e aí o seu espaço pode receber uma oficina, pode receber alguém, às vezes não, são várias possibilidades de oficina. Você pode dar uma oficina, você pode conduzir uma residência artística, você pode, sei lá, colaborar fazendo o design gráfico do festival, filmar o festival, filmar as ações do festival e entregar um vídeo para o festival no final, enfim. é, Tem muita coisa que você pode oferecer. E aí é legal pensar assim, que produtos eu posso oferecer junto do espetáculo? Mas às vezes não precisa também, o espetáculo se vende por si só. Mas você ter mais produtos facilita, assim, pensando que produtos eu posso oferecer, né? Pode ser até mesa, sabe? Eu posso participar de uma mesa de discussão de gênero, por exemplo, e falar que trate de transgeneridade. Eu coloco lá que eu posso participar de uma mesa sobre isso, por exemplo. E tem festival que acha legal. E isso fortalece a possibilidade de eu ir para o festival, sabe? Total. Sim, essas estratégias de a gente não é não só levar o trabalho como se também, que é uma grande troca, apresentar e circular, continuar, mas se tiver outras possibilidades, eu acho que a gente já experienciou isso. É sempre muito bom. Igual quando você foi a residência que você conduziu lá no. Você Medellín. foi no final das contas, em Medellín, no em Dançante. No final das contas, você foi com a residência, né? O seu trabalho apresentado foi o resultado da residência. Você não foi com um solo, né? E isso também é circulação internacional, né? Sim, quando você tem uma pesquisa que pode interessar para o festival, não necessariamente você vai apresentar, mas você vai dar uma oficina, vai conduzir um processo. E isso eu tenho visto também outros artistas circulando dessa maneira, que tem uma pesquisa, geralmente artistas, claro,
assim, na sua grande maioria, artistas da Europa, que são brasileiros que estão na Europa, mas circulam internacionalmente com uma pesquisa desenvolvida lá, porque lá tem, às vezes, condições de se manter em atividade, fazendo uma pesquisa e se manter economicamente. Depois você consegue vender isso internacionalmente. É uma estratégia também. Mas como a gente desenvolve isso aqui também? Eu vejo sempre que tem, você falou não sempre, mas o que é importante ter algo também para que vai além do espetáculo, né? Aí quando você também pode receber alguém no Brasil, quando você tem se você tem um espaço aqui, se você tem um lugar de residência, você tem quais são suas redes no seu país que também facilite a entrada de outros artistas, né? Isso eu acho que o que mais você pode proporcionar para também fazer essa via dupla, né? Mão de via dupla, você ir, mas também trazer, assim, né? Isso. É, eu acho que acaba sendo um lobby, assim. Eu acho que o lobby ficou num nome muito depreciativo, mas acaba sendo isso, assim. Eu vou, tipo assim, sei lá, eu tô em um lugar, eu vi um espetáculo, ou uma oficina, uma residência, que tem tudo a ver com o festival que eu conheço, ou com o espaço, ou com um grupo que eu conheço que tem aquilo, eu faço a ponte. E para sempre, para aquele grupo e aquelas pessoas que a gente fez a ponte, foi a gente que fez a ponte. Isso gera um capital político. Só que eu não acho que a gente tem que fazer pensando no capital político. Mas, ao mesmo tempo, você está gerando isso. Isso não deixa de ser um lobby. E o lobby, na verdade, é o fortalecimento das redes, dos vínculos, dos contatos, porque quando você faz essa ponte, os dois lados passam a ser parte da sua rede. Às vezes, uma dos lados você não conhece muito, você conhece um, e aí você acessa o outro lá e faz a ponte, e aí você passa a ser parte da sua rede, essa outra pessoa também, sabe? Eu acho que, Eu acho que de uma certa maneira isso também cabe aqui nacionalmente, né? Pelo menos é o que eu sinto, vejo e sim, percebo. O que é difícil também, que eu acho de uma maneira, eu acho de uma certa maneira muito justo, que parece que tem um grupo de curadores, na maioria deles brancos, pessoas quatrocentonas, das famílias, da arte, curadores, que tem já um lugar de privilégio muito bem estabelecido e circulam os festivais, os principais festivais para trazer outros espetáculos para outros festivais, para circular nacionalmente. Mas aí quando você vê, fica tipo assim, os mesmos grupos circulando nacionalmente como uma grande excursão. Então, eu acho isso também um olhar assim complicado para isso, porque se você vê a grade dos festivais nacionais que nós temos, ela é muito parecida. Ela é muito parecida, tem uns olhares que vão ficando unânimes, né? Parece em relação à produção, e o país é imenso, tem grupos diversos, e também no próprio movimento, né? Que fica às vezes na bolha, vou dizer, eu vou até inchar mais a bolha São Paulo, que vai, tipo, querendo ou não, São Paulo é a cidade que tem mais dinheiro, então o Sesc absorve muita coisa para a cidade. E aí você tem que ficar fazendo essa articulação. Quando você falou lá atrás sobre manter fazer uma temporada que é prejuízo, mas isso de repente fora do eixo e sem patrocínio de um Sesc, porque toda vez que eu fiz temporada, quase todas as vezes foi através do Sesc, não, senão não seria possível. Senão é apresentações isoladas. Então também é provocar, também pensar políticas públicas que proporcionam temporadas dentro da nossa própria cidade, né, com o SESC da cidade, com o SESI, com as instituições público-privadas no qual tem dinheiro, ou com os próprios editais da prefeitura, ou uma lei de fomento, né, sei que tem esse trânsito maior com a prefeitura e com o Estado. Imagina também pensar uma lei de fomento para a própria cidade de Belo Horizonte, que mantém os grupos em pesquisa, podendo pesquisar, podendo ter uma temporada digna na cidade, enfim. Eu acho que a gente tem a gente, de uma certa maneira, eu falo a gente, quando eu quero falar a gente, eu, assim, pelo menos, eu sinto que eu tô dentro e fora. Dentro porque já estive dentro com outros grupos imensos que circulam nacional e internacional, e fora por ter o meu grupo e conseguir circular nesse lugar, mas vez ou outra, assim, eu, opa, pego um pouco essa cauda e depois saio. Porque depende do trabalho, depende das relações que você vai criando e onde seu trabalho também está ganhando vazão, né? Enfim, são muitas nuances aí.
Cris, você quer. Não só complementar, assim, que tem isso do que acabam sendo as mesmas pessoas, eu tomo um pouco de cuidado porque às vezes fica parecendo que tudo é panela e não é e nem tudo é panela. Mas a gente vê e é evidente que existem pessoas que se repetem muito, assim, as mesmas pessoas que fazem curadoria desses mesmos festivais são as pessoas das rodadas de negócios desses festivais e os grupos depois da rodada de negócios que circulam ou que estão em apresentação são pessoas dentro mais ou menos do mesmo circuito, assim. Então é evidente que isso existe também. E na verdade, assim, o que eu aprendi muito aqui em BH, eu lembro que a gente conversava muito disso, assim, você e o Ramon, de tipo assim, vão fazendo o nosso, vão fazendo o nosso. Então, assim, hoje eu vou para esses festivais internacionais, essas coisas todas, na curadoria, por causa do Curta Dança, sabe? Por causa do FET, por causa de festivais que não estavam como os grandes festivais do Brasil. E aí, só uma provocação, assim, que eu penso, eu reflito muito sobre isso. Os grandes festivais são os grandes festivais porque a gente dá poder para eles serem os grandes. Se a gente começar a frequentar, não acho que a gente tem que deixar de ir nos outros festivais. Não é cancelamento que eu falo. Mas a gente frequentar esses outros festivais, tipo aqui em BH, o Curta Dança, a Mostra Lab, a Mostra Puxadinho da Cóccix, que fazem Venda Nova inteiro, sabe? Eu acho que, tipo assim, lá, aí você vai no Serra Verde, tá tendo espetáculo lá no Serra Verde que a Cóccix fez. Eu entendo que não é para a cidade inteira essa acessibilidade de ir até o Serra Verde, mas é importante ir e ter público. Então, eu fico pensando, também tem isso, assim, ter público nesses outros circuitos fortalecem outros circuitos que fortalecem outras possibilidades de circulação. Também é uma estratégia de fortalecimento da nossa rede e, ao mesmo tempo, de que existam mais espaços. Se a gente for assistir como público só esses festivais chamados dos grandes festivais, os outros não têm público, aí pensar em patrocínio, a empresa vai perguntar quantos atendimentos tiveram, qual foi o público. Aí você fala, não, meu público foi grande. Você fala, nossa, você teve mais público que esse outro aqui? Fala, tive. Fala, uai. E muitas vezes acontece isso, esses festivais, assim. E eu Sim. acho que esse que é o caminho para a gente conseguir, porque a gente consegue entrar, porque na hora a gente começa a fazer tanto barulho que fica feio para o outro festival que existe na sua cidade, você não está fazendo parte, porque fora da cidade todo mundo já sabe que aquilo existe. E aí Opa, você fala assim, nossa, esses artistas não participam do seu festival? Por quê? Nossa, esse festival, você não frequenta esse festival da sua cidade? Por quê? fica feio, né? Cris, vamos encaminhar. Diga aí suas considerações finais dessa conversa sobre produção e essas provocações. Você tem 30 segundos. Ah, gente, faz o seu. Eu sei que é ruim, que parece discurso meritocrático, eu sei que meritocracia é uma falácia, mas fazer o seu, no sentido de você fazer o seu e se aprimorar, e você sentir prazer e descobrir o que você quer fazer. Quais são os caminhos que você quer seguir dentro da arte, sabe? A mesma coisa, edital. Você mandou para um edital, não aprovou, pede parecer, esqueceu um documento. No ano seguinte, manda o mesmo projeto. Então, Cris, se eu puder dar suas considerações finais depois desse bate-papo sobre produção, gestão, produção internacional, entre outras coisas. Ah, eu acho que é continuar sendo visto, fortalecer as redes, frequentar os espaços enfim, acho que é muito importante valorizar o que existe de fomento, o público. Acho que essa ação tem a ver com o edital que os Estudantes Pequenos ganhou para circular e que deu para segurar um pouco a onda no início da pandemia. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, a gente buscar saber quem são os vereadores e vereadoras da Comissão de Cultura, se aproximar da nossa cidade para que a gente consiga implementar a lei de fomento, porque faz muita diferença. É isso. Valeu demais pelo papo, viu? Adoro chão de pequenos falar, só de lembrar também já nostalgia boa. Nem fala, nem fala. Então é isso, Cris. Muito obrigado pelas suas palavras, pela essa troca, esse compartilhamento de conhecimento que é sempre importante. E obrigado a todos aí que estão assistindo a gente.
É isso, seguimos produzindo, fazendo arte. Opa, até mais. Até, gente. Falou. Tchau, tchau.